Olá pessoal, meu nome é Dante e eu vou mostrar para vocês 7 passos para a construção de um site. Como todo mundo já deve conhecer, existe alguns métodos para construir um site. Eu desenvolvi os meus. A primeira coisa que você deve saber quando vai construir um site, seja ela uma construção onde você é o dono do site, ou seja ela onde você é o desenvolvedor contratado pela empresa, você é funcionário de uma empresa de design. Então, você tem que ter uma ideia, ou seja, se você é dono do seu site, você vai ter que gerar uma ideia. Por exemplo, você vai criar um site sobre música, sobre arte, sobre animais, sobre informações, sobre tecnologia. Você vai definir um nicho de mercado, ou seja, você vai criar um tema para o seu site. Eu vou falar disso no meu site, eu vou representar um segmento. Às vezes você é um autônomo, então você às vezes você é guitarrista, então você quer fazer um site da sua banda, né? Ou da sua profissão de guitarrista, você é professor. Então você tem que ter, primeira coisa, o primeiro passo é ter a ideia ou a necessidade. Se você é funcionário de uma empresa de design, né? O seu chefe vai te dar um cliente, ou seja, a necessidade de uma outra empresa, né? Por exemplo, se o seu chefe tem uma empresa de design, vai aparecer um cara lá que tem uma loja e ele quer que você construa um site para ele. Ó, constrói um site da loja da minha empresa. E vai te passar um logotipo da empresa. Caso a empresa não tenha logotipo, você vai ter que criar, né? Lógico que tudo isso aí envolve outras negociações, mas a primeira coisa no processo de desenvolvimento de um site é ter a ideia ou a necessidade. O segundo passo vai ser o seguinte: reunir as informações. Porque nada pior do que fazer um site e não ter conteúdo lá dentro. Então você vai ter que fazer o quê? Reunir as informações do seu site, né? Fotos, textos, vídeos, tudo que você quiser, você coloca de forma digitalizada num documento Word, no PDF e organiza isso. Ou seja, vai ter uma pastinha lá com todas os textos que vão ter no site organizado em formato árvore ali. Por exemplo, página inicial, vai ter esse texto aqui, um texto de boas-vindas, um texto apresentando um produto, apresentando um serviço, alguma coisa assim. Esses textos você tem que ter na mão para que você saiba como é que vai ficar o resultado, né, na hora de desenhar, que é o terceiro passo. Então vamos supor que você já tem a ideia do seu site, agora você já reuniu as informações, ou seja, você tirou foto, ou você comprou a foto num site apropriado, num iStock foto da vida, onde você pode estar comprando as fotos e não ter problema em usar elas no seu site, porque você está pagando o royalty dela. Aí você vai desenhar, ou seja, vamos passar para o terceiro passo, criar o design. Ou seja, abre lá o seu programa de edição de imagens favorito, no caso eu uso aqui o Fireworks e o CorelDRAW. O que mais usa para se fazer hoje em dia é esses dois. E o Photoshop. Eu uso mais o Fireworks porque eu acho ele mais prático, né? Porque a maioria da programação depois do design vai vir com CSS e HTML. Então no desenho a gente vai usar o Fireworks aqui no meu caso. E vocês vão desenhar o seu site baseados no logotipo da empresa, baseados no tipo de segmento que a empresa ou aquele site que você vai fazer tem a ver. O que eu recomendo? Antes de desenhar, acessa alguns sites que têm o mesmo tema que o seu ou que têm a mesma natureza do seu, para que você possa ter ideias, né? E não fugir muito daquele assunto. Porque se você faz uma coisa muito aberrante, assim, tipo, fora do normal para aquele tipo de site, você vai estar espantando os usuários, porque a pessoa não vai se sentir confortável num site daquele. Você pode fazer sempre uma coisa bonita, melhor do que a outra, mas nunca fazer uma coisa muito fora do normal. Por exemplo, se todo mundo tem um site de banda, né? E o fundo é preto, você pode fazer um site com fundo branco,
Mas o que você não pode fazer, por exemplo, colocar uma foto numa guitarra sem nenhum botão em volta. Esperar que o cara clique na guitarra, entendeu? Às vezes isso aí pode espantar, porque às vezes o cara vai entrar e não vai ver nada. Às vezes tem gente que não passa o mouse em tudo, então você não. É um site pouco intuitivo. Então você tem que pensar muito bem antes de fazer um site assim. Sempre fazer eventos de mouse, por exemplo. Se você quiser fazer um desse aí que eu te falei, colocar uma guitarra sem ninguém em volta lá. Mas quando o cara mexer no mouse, em volta do mouse aparece um cursorzinho ligando ele lá, uma dicasinha, né, um tooltip falando passe o mouse sobre a guitarra. Aí já é outra história. Mas se você não pensar nisso no desenho, não vai ser legal na hora de implementar. Vamos imaginar que você já desenhou então o seu layout. Você definiu se vai ter o menu em cima ou embaixo, na lateral, o conteúdo no meio, rodapé, cor, posicionamento das fotos, posicionamento dos textos. Depois que você fez todo esse desenho no Fireworks, a gente vai revisar isso. O que a gente vai fazer? O quarto passo. Vamos olhar o desenho num todo, vamos publicar ele no navegador usando a tecnologia que o Fireworks oferece, que é o F12, apertando a tecla F12, que ele vai deixar você visualizar no browser aquela foto em tamanho real. Enquadra ele dentro do seu monitor e verifica se o site ficou bonito, ficou bem apresentado. Aí você vai poder revisar isso aí, ver se os textos estão bem alinhados, ver se todas as formas que você usou estão bem distribuídas, né? Ver o resultado final. Não ficou legal? A setinha ali está voltando, você pode redesenhar aqueles negócios que ficaram fora do padrão ou ficaram esquisitinhos. E no terceiro passo, se você voltar no desenho, você pode trocar um texto, trocar uma foto. Então você pode voltar para o segundo passo, que é o que? Voltar a buscar mais informações para complementar o seu desenho e que possivelmente vai fazer a revisão novamente, né? Até chegar num acordo, né? Ó, agora não tem mais o que revisar, tá tudo certinho, tá tudo posicionado certo, tudo milimetricamente calculado, tá da cor que eu queria, tá no modelo que eu queria, tá com todos os estilos, fontes, tudo organizado. Aí vamos passar então para o quinto passo, que é a implementação, ou seja, vamos abrir o Dreamweaver ou o bloco de notas ou um editor de textos para codificação HTML, PHP, MySQL e CSS da sua preferência. E vamos começar a desenvolver o site. Então aí cabe a você, com os conhecimentos de programador nessas áreas, a transformar o seu desenho em realidade. Como é que faz isso? A primeira coisa a fazer é separar o que é conteúdo de imagem, ou seja, o logotipo ele vai ser uma imagem. Então a gente vai exportar ele separadamente com um fundo transparente em PNG. Vamos exportar todos os tipos de imagens que vão ser usados separadamente para formar o design. Porque hoje a gente vai programar em CSS e HTML, praticamente. PHP, caso tenha alguma coisa dinâmica, essas coisas, banco de dados. Mas o básico é assim. Onde tem o logotipo, a gente não vai usar aquela faixa inteira da tela como imagem. A gente vai só separar o logotipo. Ah, o menu você criou um botãozinho com borda, quando passa o mouse fica de outra cor. Vamos tentar recriar esse efeito no CSS. Ou seja, não vai ser usada imagem. No máximo um background ali para poder dar um efeito de degradê no fundo. Apesar que hoje o CSS 3 dá para fazer degradê sem a necessidade de imagens. Mas aí não é qualquer browser que abre, então a gente tem que ficar um pouco ainda escravo dessas tecnologias antigas, né? Colocar a imagem de fundo. E é isso aí. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai testar o nosso site. Ou seja, fiz meu desenho que estava lá estático no Fireworks via código, transformei ele usando divs, usando as imagens, usando alinhamento HTML, todas as tecnologias que a gente tem na mão. A gente vai testar o nosso site, vamos colocar ele para funcionar. Vamos pôr lá no servidor, vamos fazer uma pastinha lá, vamos testar. Testou, putz, mas no Explorer 7 rodou bem, mas no 8 ficou feio. Ou no 9 ficou bonito e no 7 ficou feio. E aí eu abri no Chrome ficou horrível. Aí eu abri no Firefox, não ficou legal. Só está funcionando bem no Explorer 8 e no 9. E agora? Volta para a implementação. Vamos reconhecer os erros que a gente fez no CSS,
Ou vamos fazer os famosos hacks, ou seja, implementar novos CSS para corrigir os efeitos em cada tipo de browser. É uma técnica que eu vou ensinar durante a aula para alguns de vocês. Então, depois que a gente fez o teste, a gente vai voltar para a implementação, como mostra aqui na setinha, né? Eu posso voltar para o quinto passo aqui e reimplementar essas partes, esses conflitos de browser, ou seja, o cross-browser aí, que muita gente apanha para conseguir fazer funcionar. Hoje em dia eu não estou mais programando site nenhum para rodar no Explorer 7, ou seja, já está na versão 9, então muita gente já está trocando do 7 para o 8, do 8 para o 9. Então o 6 e o 7 eu já estou desconsiderando, né? Mas tem gente que quer usar o 7 ainda, porque é em departamento público, a repartição pública, né, essas coisas assim. Então fica meio complexo, né, de te falar se você vai ter que fazer essas implementações para outros navegadores, mas com certeza na parte de teste você vai ficar sabendo. E depois que você arrumou tudo, está tudo funcionando em todos os navegadores, o passo final, que é o sétimo passo, a gente vai publicar ele na internet, ou seja, criar uma conta no servidor, instalar os arquivos dentro da pasta do servidor e fazer o teste final e a inauguração do site. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco desses 7 passos. E durante o curso eu estarei mostrando como fazer cada um. A primeira coisa que vocês têm que fazer agora, nesse momento, é conceber a ideia ou a necessidade e reunir as informações, os textos, os vídeos e as fotos para depois, na próxima aula, segunda-feira, dependendo de onde você está, qual curso você está assistindo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no dia que você tiver aula novamente, você vai desenhar. E aí eu vou ajudar você a fazer o desenho, mostrar ideias. Utilizem o arquivo que eu deixei em anexo abaixo para poder dar uma buscada nos links que eu coloquei ali para vocês terem mais umas ideias de sites novos, de recursos que vocês podem usar. E aí, feito o desenho, a gente vai passar para o quarto, que é o revisão e ajuste, depois o quinto, a implementação. E o sexto passo, o teste, e depois o sétimo, que é a publicação. Esse processo vai ser um pouco demorado, mas é necessário todo mundo conhecer tudo. Conto com a colaboração de todos. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.